Um dos grandes desafios do Brasil, essa questão eu acho essa questão uma pegadinha. Interessante. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade? Bom, vamos lá, vamos desenhar esse gráfico aqui. Qual é uma das informações mais importantes que existem nesse gráfico? É muito comum, gente. Na verdade, eu falei pegadinha, mas é que é muito comum que o nosso gráfico, ao contrário dos gráficos que a gente tem mania de estudar na escola, é que esse gráfico ele não comece aqui no 0, 0. Perceba que aqui, ó, o meu eixo horizontal ele começa no 1, aí depois eu vou para o 2, 3, 4, 5, 6, ok? E aqui eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então eu tenho 30%, 25%, 20%, 15%. Opa! Aqui ele começa em 10%. Então 10%, 15%, 20%, 25%. E aqui 30%. Vou abaixar um pouquinho isso aqui. Aqui está. Bom, aí ele traça alguns pontos, né? O primeiro ponto é aqui 30, certo? Quando o meu eixo, esse eixo aqui é o mês. Né? Quando eu estou no meu mês 1, eu tenho 30% da reserva hídrica, tá bom? Então, é porcentagem com relação à capacidade máxima. Então, eu tenho 30% da capacidade máxima no mês 1 dessa análise. E ela foi caindo, até que no mês 6, ela está em 10%. Ela está em... Opa, é que ela começa em... Oh, meu Deus, espera aí. Ela começa em 5, galera, perdão, tá? Então, eu começo aqui em 5%, aí eu vou para 10%, 15%, 20%, 25%, e aí eu tenho mais um aqui que eu vou ter que subir um pouquinho para cá, 30%. Ok, então o nosso ponto, ele é bem aqui, ó. No mês 1, 30%. No mês 6, 10%. Eu vou traçar aqui uma linha aqui. Então eu tenho um segundo ponto, que não é este. Está bem aqui. E aí eu junto essas duas retas. Aqui está. Então essa é uma reta que faz a caracterização. Né? No mês 2, ele está mais ou menos pertinho aqui do 25. Né? No mês 3, ele cai para cá, um pouquinho acima, né, do 20. E assim por diante. Ele quer saber o que acontece, se essa tendência, né, de queda permanecer, quanto tempo depois eu vou atingir o nível 0. Então aqui tem duas maneiras da gente fazer isso. Uma maneira é a gente usar a semelhança de triângulo. Né? Na semelhança de triângulo, o que eu tenho? Eu tenho esse triângulo conhecido aqui. Bom, este tamanho aqui, ó, de 1 para 6, é 5. Ok? E este tamanho aqui, de 5 para 30, é 25. Opa! Aliás, eu não vou fazer, eu vou fazer esse triângulo aqui, ó. Bem? Então, eu começaria aqui do 10 até o 30. Então, este tamanho aqui é 20. Este triângulo que eu estou desenhando aqui, eu posso dar nome para esses pontos, ó, A, B, e aqui seria um outro ponto que eu chamo de C. Então, aqui eu teria A, B, e aqui C. Ok? O que eu quero? Eu quero expandir essa minha análise
para que isso aqui desça um pouco mais, ok? Isso aqui desça um pouco mais, tá bom? E esse pedaço aqui, esse pedaço daqui para cá, ó, se aqui estava em 10, esse pedaço daqui vai ter que valer 10, tá legal? E este pedaço aqui é o valor que eu tenho que saber. Então, este valor aqui todo vale x. Eu preciso descobrir. Lembrando que daqui eu começo em 1 e aqui eu termino num outro valor. Beleza, então agora como é que eu faço a regra, né? Eu posso pegar lado sobre lado do triângulo menor. Então, 20 sobre 5 do triângulo menor é igual a lado do triângulo maior, que é 30, sobre este outro lado, que é x. Ok? Então, 20 sobre 5 é 4. Isso aqui é 30 sobre x. Então, o meu x é igual a 30 sobre 4. O meu x é igual a 15 sobre 2, que é 7,5. Tá bem? Então, esse tamanho é 7,5. Só que esse tamanho 7,5 significa que o meu mês, esse mês eu tenho que acrescentar 1. Então, eu estou em qual mês? Eu estou no mês 7,5 mais 1. Então, eu estou no mês 8,5. Tá legal? Porque se esse cara aqui é 5, para chegar no 6, que era o ponto onde ele estava, eu precisava acrescentar 1. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Então, quantos meses depois ele vai atingir o valor zero? Ele vai atingir o valor zero, atinge 0, 2 meses e meio depois. 2 meses e meio depois do sexto mês, né? Que é a pergunta dele. Após o sexto mês, quanto tempo depois? 2 meses e meio. Então, a alternativa correta aí é a letra A. Certo, gente? Agora, essa questão, ela não é ideal você resolver ela por semelhança de triângulo justamente por causa disso. Isso aqui pode acabar confundindo. Essa coisa de somar 1 no final pode não ser muito clara. Você pode esquecer dela. Então, o ideal, o que poderia ser? Lembrar que essa reta é uma função do primeiro grau. Essa função, ela pode ser escrita como AX mais B, onde A e B são constantes. Mas como que eu faço para descobrir o A e o B? Você tem pontos, né? Você sabe, por exemplo, que quando o seu x é igual a 1, o seu y é igual a 30. Então, eu vou ter 30 igual a A vezes 1 mais B. E eu sei também que quando o meu x é 6, o meu y é 10. Então, 10 é igual a A vezes 6 mais B. Ok? Aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso subtrair a equação de cima da de baixo. E vai ficar 30 menos 10 igual a A menos 6A, ou seja, menos 5A. E o B menos B corta. Então, o meu menos 5A vai ser igual a 20. E, portanto, o meu A vai ser igual a menos 4. Ok? E quem é o meu B? Agora eu substituo em qualquer uma das duas equações, né? Eu posso pegar, por exemplo, 30 é igual a menos 4 mais B. Tá bom? Apliquei aqui. Então, quem é meu B? Meu B vai ser 30 mais o 4 que passou para o outro lado, 34. Então, quem é a minha função no final das contas? A minha função f de x, ela vai ser menos 4x mais 34. Essa função é a que rege esse comportamento dessa reta. E o que eu quero calcular? Eu quero calcular qual é o x que faz a minha f ser igual a zero. Eu quero calcular a raiz dessa função. Então, eu quero fazer menos 4x mais 34 ser igual a zero. Agora, não preciso me preocupar que aqui começou em 1, não começou, não importa. Não importa, eu respeitei as coordenadas. Eu respeitei que quando meu x é igual a 1, meu y é igual a 30. Eu respeitei que quando meu x é igual a 6, meu y é igual a 10. Não precisa fazer nenhum ajuste. Agora eu passo o 4x para o outro lado, ele vai positivo, 4x é igual a 34, portanto, meu x é igual a 34 sobre 4, ok? E 34 sobre 4 é a mesma coisa que 17 sobre 2. E 17 sobre 2 é igual a 8,5. Então, no oitavo mês e meio, certo? No mês 8,5, na meados do oitavo mês,
eu vou ter, meados do 9º mês, na verdade, né? Eu vou ter, não, meados do 8º mês. Em meados do 8º mês, eu vou ter o meu nível de reservatório sendo 0, se essa tendência se prolongar igualmente. O que é 2,5 meses também, após o 6º mês. Ok, galera? A alternativa correta permanece a mesma. Alguma dúvida, gente?